Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o caso da professora de autoconhecimento Cat Torres, a guru Cat Torres. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Porque muita gente tem me pedido para falar sobre a Cat Torres, né? Eu assisti também o documentário sobre ela na BBC e também porque sempre que tem algo que muita gente está falando, né? No mundo ou no Brasil, isso me ajuda também a trazer esses assuntos para a verdade, né? Dar uma visão mais unicista daquilo que está acontecendo, ou trazer aquilo para o assunto que a gente trata aqui no canal. E o caso da Cat Torres é um caso que dá pra gente falar bastante sobre ele, né? E trazer para os assuntos que eu falo aqui no meu canal. Mas antes, peço a vocês a gentileza, se inscrevam no canal, dá um like nesse vídeo, e vai lá no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade, se inscreve lá no Instagram também e dá o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber, acima de tudo, sobre esse assunto, o que é que vocês pensam, de que forma vocês podem colaborar para que a gente consiga aprender mais com esse assunto, tá? Esse espaço aqui embaixo de comentários é um espaço onde a gente se ajuda a falar mais ou trazer mais sobre esse assunto e ajudar mais pessoas também. Bom, a Cat Torres, de uma maneira bem resumida, ela era uma professora de autoconhecimento, ela também era considerada uma guru, né, de autoconhecimento, uma guru de espiritualidade, era uma modelo que foi presa. A Cat Torres foi presa agora eu acho que ela foi acusada de tráfico de pessoas, se não me engano. Eu vou resumidamente falar um pouquinho da história dela. Uma moça muito bonita, é uma moça que tinha várias redes sociais no Instagram, ela tinha muitos seguidores no Instagram e ela viajava o mundo como modelo e ela começou a trabalhar dando dicas para as pessoas, né, de como vencer na vida, de como ser como ela. Então ela aparecia lá no apartamento dela em Manhattan, né, lá numa banheira linda, né, toda rica, e as pessoas, ela vendia essa ideia, né, de que ela era rica, de que ela era bem-sucedida em todos os setores da vida, e ela começou a vender coach, acho que foi isso, ela começou a vender sessões de terapia com ela. Eu acho que era isso, eu não sei muito sobre isso, tá? Ela começou a vender sessões de terapia com ela para que ela conseguisse ajudar as pessoas. Ela também trabalhava com banhos, né? Ela era meio bruxa, ela trabalhava com banhos. As pessoas faziam banhos de determinadas ervas para se dar bem na vida, blá blá blá, enfim. A Cat Torres, ela foi presa porque por trás de tudo isso descobriu-se que ela fazia tráfico de pessoas e também aliciava mulheres nos Estados Unidos para trabalhar com prostituição, tá? Ela foi presa, tem um documentário dela que saiu agora no YouTube, que tá um sucesso, tá bombando no YouTube e vale a pena assistir, é só digitar lá, é um documentário da BBC, tem em português e tem em inglês, é muito interessante, principalmente para quem gosta desse tipo de assunto, né, de entender o que é o narcisismo, entender o que é a psicopatia, o que é uma patologia mental, né. É bastante interessante, é um assunto que eu gosto, que eu estudo muito. Eu não falo muito sobre isso aqui no canal, mas eu gosto muito de estudar esse assunto. Bom, enfim, a Cat Torres foi presa e o que eu tiro, na verdade, de toda essa história dela?
o fato dela ter conseguido durante tantos anos enganar tanta gente falando sobre coisas tão legais, porque eu lembro na época de passar às vezes por um vídeo dela no YouTube e achar que o assunto que ela estava falando era muito interessante. Nunca tive vontade de comprar nada dela, nunca tive vontade nem de seguir ela, mas às vezes eu via o que ela estava falando e aquilo tinha muita coerência para mim, o que ela estava dizendo, tá? Por mais que não seja um assunto que eu fale, né, não é um assunto que eu trago muito aqui no meu canal, mas tinha coerência. Só que quando a gente fica muito no superficial com as pessoas, por conta da nossa visão, né, o que vai se dar liga com o superficial do outro é a nossa superficialidade. Então, se você não tem uma profundidade de entendimento das coisas para você ter discernimento, se você não tem o contato com aquilo que é verdadeiro, você não vai conseguir discernir o que é verdadeiro do que é falso. E você pode sim cair nesse tipo de armadilha. Então, ela era uma pessoa que tinha essas características, né, do narcisismo, do transtorno de personalidade narcisista e um pouco da psicopatia também, que é o controle excessivo, né, das moças que trabalhavam com ela, que ela botava para morar na casa dela, o isolamento dessas pessoas, das pessoas queridas. Então, com o tempo, ela começava a falar que essas pessoas, começava a convencer essas moças de que essas pessoas que gostavam delas, né, família, namorado, não valiam a pena, que elas tinham que se descolar dessas pessoas, se afastar dessas pessoas. Isso é uma outra característica do transtorno de personalidade narcisista, da psicopatia, é isolar a pessoa, deixar sempre a pessoa sozinha, isolada. Por quê? Porque quanto mais isolada a pessoa tá, mais o psicopata exerce controle sobre a pessoa, né? Então isso é uma característica muito importante que ela fazia muito com as clientes dela. Tinha uma coisa que ela fazia que não se fala muito, mas que é uma característica bem grande de personalidade narcisista, é a privação de sono. A privação de sono, porque a pessoa, quanto menos ela dorme, mais suscetível ela tá a ser influenciada. E ela fazia muito isso com as pessoas que moravam com ela, né? Privava essas pessoas de sono, as pessoas dormiam pouco, então elas ficavam meio, né, lesadas assim e se entregavam mais àquele controle dela. Então a privação de sono, normalmente quando uma pessoa é psicopata ou narcisista, ela tá num relacionamento, ela fica o tempo inteiro controlando o tal, o que você tá fazendo, você já tá dormindo, se tá dormindo com a pessoa, acorda pessoas várias vezes, inferno, gente, inferno, tá? Acorda várias vezes, se tá falando pelo celular, liga pra pessoa, a pessoa já tá dormindo, ela vai lá e acorda a pessoa, entendeu? Pra querer conversar, pra querer controlar, é tudo sobre o próprio umbigo sempre, né? Ausência de remorso ou de culpa. Na própria entrevista, que é uma entrevista super interessante, dá pra ver várias vezes que ela não se arrepende do que ela fez, ela tem uma certeza total de que o que ela fez era o melhor, né, para as pessoas. E também tem uma coisa que ela fala no documentário que é muito interessante, é sobre a voz, tá? Que isso é uma coisa que a gente pode usar bastante aqui no canal. Ela falava que ela ouvia uma voz e ela respondia a essa voz, né? Então, tudo que chegava para essas moças, que controlava essas moças, tinha a ver com o fato dela ouvir essa voz. Ela tinha um poder sobrenatural na cabeça dela, né? De ouvir uma voz e essa voz dizia, olha, a voz está dizendo que hoje você tem que ir para o clube tal, se prostituir e trazer o dinheiro para mim, porque isso vai fazer com que você seja uma pessoa influente, bababá, e tudo era a voz. Olha que interessante, né? Porque se a gente for olhar a fundo, todo o trabalho que é feito com um curso em milagres é sobre isso, é sobre a gente aprender a ouvir a nossa voz interior, e todo o trabalho que é feito com autoconhecimento em geral, né? Por isso que eu digo que a única forma da gente ter discernimento é entrando em contato com um lugar de verdade mais profundo dentro de nós, senão você não vai conseguir separar o joio do trigo, você não vai conseguir ver o falso. E
tem uma outra questão que, na verdade, faz com que as pessoas se atraiam por esse tipo de pessoa e consumam e consigam cair nas teias de um narcisista ou de uma pessoa que tem um controle patológico, é justamente essa carência, né? É essa ausência de autoamor que também vem do contato com a verdade dentro de cada um. O psicoterapeuta americano chamado Ross Rosenberg, ele chama esse comportamento de self-love disorder, que na verdade muitos chamam de o empata, né? O empata, a empatia. Uma pessoa que tem muita empatia é a pessoa que dá liga com um narcisista. É a pessoa que pode se permitir ser abusada, porque ela tem muita empatia. Na verdade, ela tem uma falta de autoamor, ela tem uma falta de contato com a real natureza dela. Esse autoamor não tem a ver com egoísmo, tem a ver com gostar de si, entrar em contato com o seu interior ao ponto de se estabelecer neste lugar e não precisar de nada externo, né? Precisar da validação de nada externo. O contato, mesmo dentro do autoconhecimento, dentro de um curso em milagres, eu trabalho com um curso em milagres, ou na meditação, vai te levar a esse autoamor, que é o autoamor que te diz, a felicidade está dentro de você, o amor está dentro de você, nada que esteja fora de você é capaz de suprir as necessidades que você tem, porque o que você busca está dentro, né? Então, ele chama essa falta de amor próprio de self-love disorder, que é justamente o tipo de desordem que faz você ser atraído para um predador, você ser atraído para uma pessoa dessa que consegue, com esse tipo de mentira patológica, né, te convencer de que o que ele tá falando é verdade. E às vezes a pessoa, quando ela tem isso é essa necessidade de ser validado, de ser amado é tão grande que ela passa por uma dissonância cognitiva, que é justamente ela vê que ali tem algo que tá estranho, mas ainda assim ela duvida dela mesma. Ela fala, não, peraí, com certeza não é o fulano de tal, né? Sou eu. Eu tô com um problema, Inclusive tem várias técnicas, né, de psicopatia e narcisismo que se chamam, uma delas chama gaslight, que é justamente isso, é fazer a pessoa duvidar dela mesma. Então a pessoa fala, peraí, mas você mentiu pra mim. Você disse isso, e a pessoa vira pra ela e fala, não, você tá doida, eu não falei isso, não foi isso que eu disse. E aí a pessoa começa a duvidar dela mesma e vai duvidando e a autoestima vai baixando até o ponto que ela não tem mais nenhum discernimento. E aceita ser absolutamente controlada. Então as pessoas perguntam, às vezes, olhando, né, pra história dessas pessoas que passaram por essa situação de, no caso de quase escravidão, ou pessoas que participaram de seitas, né? Como que uma pessoa inteligente, você vê que é uma pessoa inteligente que tem discernimento, um certo discernimento, né? Lá você vê as meninas lá no documentário dando a entrevista delas de como que elas caíram nas teias dessa moça, né? É justamente isso, a pessoa vai baixando a autoestima, né? Porque ela vai na privação de sono, na privação do contato com o seu interior, né? Com a verdade dentro de si mesma, ela vai se perdendo, né? E aí ela coloca toda a salvação dela num ser que tá fora. Esse é um tema que eu venho trabalhando aqui todo esse mês, né, no canal. É sobre a gente não entregar a nossa salvação para os outros. Mesmo um professor de autoconhecimento, não é que um professor não seja importante, eu acho que um professor é importante sim, não só porque eu dou aula, mas porque eu também tenho professores. E acho muito bacana a gente fazer trabalho com professores, mas sempre observar, ou um professor, ou um guru, ou seja o que for, sempre observar se essa pessoa tá te ajudando a encontrar a verdade dentro de você, a encontrar esse lugar de liberdade, onde você vai encontrar esse discernimento dentro de você, né? Ao invés de ficar dependendo de uma outra pessoa dizer pra você, o que fulano falou é verdade ou é mentira, eu não consigo enxergar, vê pra mim, entendeu? Não tem jeito, gente. O que faz você ter discernimento, né, de se uma pessoa
tem verdade ou não, né? E se você pode confiar nela, e se faz sentido, tá? Em determinado trabalho, em determinada coisa, é você ter discernimento, é o contato com a verdade, não tem outro caminho. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre essa moça, sobre a história dela, né? Ah, sim, ela tinha a coisa da sedução, né? Muita sedução, então fica esperto quando uma pessoa... você ficar muito apaixonado por alguém, não tô falando do relacionamento amoroso também, tá? Mas ficar muito apaixonado por alguém a ponto de achar que aquela pessoa vai resolver tudo na sua vida, que ela é tudo pra você. Essas moças, né, e todo mundo que comprou produtos dessa moça, que ela vendia muito o trabalho dela, né, falavam que ela era muito sedutora, né, e na própria entrevista dá pra ver que tem determinados momentos que ela tenta fazer isso, até com o próprio jornalista que entrevista ela, né, um comportamento antissocial, né, são pessoas que cometem crimes e acreditam que o fato delas fazerem isso para elas é ok, porque elas são Deus, né, então com elas não vai dar nada, né? Tipo, elas estão além das regras sociais, né, elas estão além das regras sociais, então elas cometem crimes e para elas tá tudo bem fazer isso, né, porque elas são, entre aspas, perdoadas, né? O afastamento dos familiares, eu falei, né? Eu acho que eu já disse tudo que eu tinha para falar, né? Só fica ligado, né? Essa entrevista tá muito bacana, a entrevista dela lá. Eu acho que ela não é a primeira e não será a última, dentro do trabalho de autoconhecimento, a ter esse tipo de comportamento, que a gente tem que ficar realmente muito atento, né? A quem a gente dá a nossa atenção. E o que essa pessoa está trazendo para você? Isso te liberta ou isso te escraviza? Você tem que ficar refém disso, né? Desse excesso de atenção que você tem que dar para essa pessoa, né? Você não confia mais em si mesmo, ou você não confia em si mesmo ao ponto de tudo você ter que perguntar para a pessoa se tá certo o que você tá fazendo, se tá errado o que você tá fazendo, né? Se você deve fazer diferente. Eu não tô falando que você não pode pedir um aconselhamento, gente, ó. É muito importante não entender o que eu tô falando aqui, tá? Porque é uma linha muito tênue, né? Ali no caso é realmente uma pessoa que falava eu sou a pessoa que sabe tudo, que vê tudo, e fiquem comigo que vocês vão ver através dos meus olhos. Não, entendeu? Se uma pessoa realmente tem contato com a verdade, ela vai te orientar e te ajudar a chegar à verdade dentro de você, ok? Vai te ajudar a chegar nesse mesmo lugar dentro de você. Isso garante que essa pessoa é uma pessoa confiável, tá? É isso que eu busco quando eu busco um professor de autoconhecimento. Quando eu quero que alguém me ajude, né, a entender determinadas ideias, eu busco isso. Eu busco pessoas que tenham essa isenção e esse interesse em libertar os outros, né, dessas armadilhas da própria mente, que tá ali presa, né, nessa dependência, nessa carência de amor, que ela não vai encontrar em lugar nenhum e que ela projeta num guru, que ela projeta num namorado, que ela projeta até em alguém da própria família, a ponto de duvidar dela mesma, ao ponto de duvidar dela mesma. Isso a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, sabe? Não julgar essas pessoas que caíram nessas armadilhas, porque todo mundo pode cair, né? Quanto maior o seu nível de carência, mais fácil fica de você cair nesse tipo de armadilha e de sedução. Fica atento, tá? Mais uma vez, o que te livra disso é o contato com a verdade. Deixa eu ver. Duvida da própria percepção dos fatos. Puxa a culpa para si mesmo, né? São pessoas que normalmente os ultra empatas, né? Que é aquela pessoa que sente tudo que o outro tá sentindo, né? Que compreende tudo que o outro tá vivendo, mas ao ponto de sentir o que o outro tá sentindo. São pessoas que podem cair nisso, então precisa tomar muito cuidado, porque é uma sensibilidade que ela é muito boa, se ela for usada da forma certa. Agora, ela pode ser realmente atraída para um predador, né? Uma pessoa que
que tem essa característica e que tem essa falta de amor próprio, né? Que não teve lá uma base, né, de vida amorosa na infância, então ela nem sabe, ela não tem uma referência do que é o amor. Isso é super importante. Eu acho que para fechar esse vídeo era isso que eu queria dizer a respeito de uma pessoa que, como que a gente pode discernir, né? Entrando em contato com a verdade, com o amor verdadeiro, porque aí, mesmo que você não tenha tido isso na infância, né? Porque essas pessoas que caem nesse tipo de situação são pessoas que não sabem o que é o amor, não tiveram contato com isso na sua infância, entende? Então elas não têm essa referência. Qualquer pessoa que dá o que quer que seja para elas, por exemplo, eu já ouvi uma história de uma moça que se apaixonou por um cara que ela foi visitar a amiga e o irmão da amiga que tava lá, que era um cara ultra psicopata, predador, tava lá fazendo uma sopa e serviu uma sopa pra amiga e serviu pra ela também. Ah, já que você tá aqui, olha, toma um prato de sopa pra você também. Isso foi o suficiente pra moça sentir, nossa, eu tô sendo amada por alguém. Então, quando a pessoa não teve isso, é muito fácil da pessoa cair numa armadilha ou achar que tá sendo amada, né? Que tá sendo vista, que tá sendo amada por alguém, quando não teve essa referência. Por isso que eu falo, não tem problema você não ter tido essa referência na sua infância, sabe? Do que é o amor. Quase ninguém teve de verdade, do que é o amor verdadeiro. O contato com a verdade, o contato com ideias verdadeiras vai te botar em contato com o que é o verdadeiro amor. E você não cai nesse tipo de armadilha, não cai nem nessa sensação de solidão mais, né? Que te faz buscar essas migalhas de amor no mundo ao ponto de talvez até cair numa teia de um psicopata ou de um narcisista, tá? A verdade, só a verdade liberta, tá? Só a verdade liberta. Era isso que eu queria falar. Eu não tenho muito mais para falar sobre a Kati. O que tem para ser falado dela tá lá nesse documentário da BBC, que é maravilhoso. Se vocês assistirem, vocês vão ver que até o final do vídeo, no final do vídeo mesmo, ela tá ali tentando manipular. A ameaça também. São pessoas que vivem de ameaça, elas ameaçam, elas se alimentam do medo dos outros. Então, quanto mais medo você tem, mais a pessoa cresce, porque ela é uma sugação energética mesmo, né? E ali no final ela ainda tenta ameaçar os jornalistas, porque a mente da pessoa é assim, né? Eu não tô dizendo que não existe cura para essas pessoas, que não existe um milagre que possa ajudar essas pessoas a mudar, porque milagre é milagre, né, gente? Mas o vídeo é para vocês, né? Para quem é consumidor dos trabalhos de autoconhecimento. Esse vídeo é para vocês. Fiquem espertos. E o que pode ajudar vocês a enxergar o que é verdadeiro, o que é falso? A verdade última. O trabalho com a verdade última vai te dar discernimento, ok? Eu vou deixar aqui embaixo o documentário da Kati, tá? Para vocês assistirem, é super interessante. Beijos a todos e quero ouvir os comentários de vocês aqui embaixo também. Tchau, tchau.